Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 483. Estou aqui com o Marco Melo. E aí, Marco, tudo bem? Então, bundão é o vagabundo do Jair. Meu Deus. Anitta Efraim, de volta ao Braincast. E aí, Anitta? Eu não vou dizer que eu estava com saudades, pois gravo com vocês todos os dias no OEA. Mas muito obrigada por me receberem novamente. Muito bem. E Thaís Azevedo. E aí, Thaís? Oi, pessoal. Muito legal estar participando pela primeira vez agora. Muito bem. Estreando aqui no Braincast. Esse aqui é um time base, quase, praticamente. Faltando... É spin-off que chama, Rogerinho. Spin-off, exatamente. A seleção do OEA Podcast, o nosso podcast diário da Copa do Mundo. Se você, ouvinte do Braincast, não conhece, procure nas plataformas digitais ou lá na URL oea.b9.com.br, porque o OEA é simplesmente o podcast de esportes mais ouvido durante a Copa do Mundo. É brincadeira? Não é? É pouca coisa? Não é pouca coisa. Não é. Então é isso. E aqui estamos reunidos para continuar falando de esportes, né? Agora, nesse momento de Copa do Mundo, tudo que a gente quer é desculpa para falar de esportes. E vamos falar da descentralização das transmissões esportivas. Belo nome, viu, Belo nome. Carlinhos? Vamos inventar um título melhor até lá. Futebol nas plataformas. Exatamente. Porque o que acontece? Antes a gente tinha aí um monopólio, né, de algumas redes de TV, principalmente a nossa Vênus Platinada, né, a mamãe Globo, que dominava todas as transmissões esportivas, então Copa, Campeonato Brasileiro, tudo Globo. Bota no 5. Bota no canal 5 que vai passar. Quarta e domingo, tá passando no 5. Antigamente era sábado, ninguém lembra disso, né? Isso, exatamente. O horário do futebol final de semana era sábado. Porque o futebol era um fardo pra televisão. Exato, era um problema. Os caras viram que dava dinheiro, que dá negócio. Exatamente. Aí nos últimos anos aí, com a difusão do streaming, ficou... Com o advento do streaming. O negócio se espalhou. Cada lugar é um jogo. Vertiginosamente. Exatamente. Quer assistir o jogo das 4 num canal, das 2 em outro. Quer ouvir no iPad um, no celular o outro, na televisão o outro. Exatamente. E temos agora nessa Copa do Mundo também o fenômeno Casimiro. Que a gente já falou aqui, né? Tivemos o Braincast, o Fenômeno Casimiro. Agora nós vamos falar do Fenômeno Casimiro na Copa. E o Fenômeno Casimiro na Copa, transmitindo jogos da Copa do Mundo. Por dia, né? Quebrando recordes de audiência. Então mudou, né? Esse jogo todo. Então a gente vai discutir aqui nesse Braincast o que mudou, quem que ganha e quem que perde com isso. É bom? É bom? É ruim? É ruim? É médio? Exatamente. Como que tudo isso é afetado, como que o esporte também é afetado por isso, né? Essas negociações. E o que importa é se a gente tá gostando ou não. Se a gente tá preparado. Exato. Muito bem. Então Mas antes, recadinhos rápidos aqui, tá? Siga @BraincastPod nas redes sociais, estamos em todas elas. Twitter, Instagram, TikTok, Quai, que mais tem? Facebook, que mais tem de rede? No Cu não estamos, tem B9 lá, você pode seguir o B9 no Cu. No LinkedIn. No LinkedIn tá lá também. No LinkedIn B9. tem ali bastante coisa, viu? Tem lá, pode seguir, siga @Braincast. Só que com uma linguagem mais executiva. Não, e autocongratulatória, né? Lá se um dia vocês forem fazer um programa só sobre LinkedIn, vocês, por favor, me chamem, que eu tenho muito a dizer. Tá nos planos, hein? Lá no LinkedIn a gente só autocongratulações. Ali é só projetos. Isso, estamos muitos projetos. Enfim. E também torne-se assinante do Braincast lá na URL b9.com.br/assine, que você faz parte da Braincasteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado personalité orgânico vegan lá no Telegram, e conversa com a gente, que é, como eu gosto sempre de lembrar, a Braincasteria se transformou já em algo independente do Braincast, né? Essa semana tivemos uma participação maravilhosa da Braincasteria no OEA. No OEA, com áudio do Gustavo. O filho do nosso Gustavo, filho do Marcelo Alves, que é um braincasteiro, fez a abertura do OEA. E a gente usou, fazendo a voz do Carlos Merigo, a minha voz, e a gente usou essa abertura no OEA de ontem, inclusive de terça-feira, não, de hoje, né? Que saiu hoje. Isso, quarta-feira dessa semana, se você tá baixando isso na quinta-feira. Não, o de hoje sai hoje.
O de ontem foi ontem. O do dia 10. É o terça-feira, dia 29 de novembro. O programa de terça, que as pessoas escutam na quarta. Não, mas saiu no dia 29. Saiu, é verdade. Isso, não atrasa aqui, a gente não bom. trabalha com atrasos. E foi maravilhoso ele falando assim, esse é o Carmeriza. Isso é muito bom. É um bundão o Jair. Foi maravilhoso e estamos aí contando cada vez mais com a participação da Brinquesteria, que são pessoas maravilhosas. E eu aproveito para agradecer que recebi até prints, vários dias das pessoas falando sobre minha participação, Vamos colocar participação a da Pediram Thaís. a Anitta, tá aí, ó. Anitta e a Thaís estão aqui. Pediu. Então, muito obrigada, pessoal, pela moral que vocês estão dando aí pra gente. É muito legal. Muito bem. Quem é assinante, além de participar lá da Brinquesteria Gourmet, tem acesso ao Braincast secreto, né, que é o nosso Braincast onde a gente fala a real, né, não as coisas que a gente fala aqui combinadas, no ar, né, exatamente, aqui não pode, né, como é que é, temos as costas quentes, né, não lá podemos... a gente conta tudo. Tudo, exatamente. Então é isso, assine b9.com.br/assine. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é. Há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato In Company. Essa turminha aqui do Barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro, através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro, conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Então, uma papata? Vamos lá, papata! Muito bem, ó, a gente... Eu, pelo menos, né, já tenho uma idade... A gente tem uma idade avançada tem uma aqui idade, nessa mesa? Tem uma certa idade. Tirando a Anitta e Thaís, né, mais jovens. Não, eu tô falando eu e você, né, Carlinhos? Eu e Não você. seria também delicado desse jeito Lógico. de falar que as moças têm uma idade. Perfeito. Elas têm uma idade, na verdade. Todo mundo tem. Baixa, todo mundo tem. Eu assistia... Era isso que eu falei lá no começo. Futebol no Canal 5 Ou no 13. No 13 também tinha bastante futebol. Campeonato Carioca, a segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite, com Era Januário no- de Oliveira e Isso Ação aí. Coutinho. Era no 13. E lembro que, por exemplo, clássico. Jamais, eu nunca vi um clássico na televisão. Era só no rádio. Não porque tinha. não passava clássico Sabe na onde TV. tinha clássico? Na TVA. Quando chegou a TVA, TV a cabo no exato, Brasil, era um luxo. o clássico era só na TVA. Era um luxo. E eu lembro, cara, eu dentro do Fusquinha da minha mãe, ouvindo Corinthians e São Paulo, naquela época que o São Paulo ganhava, né? 3-0 São Paulo, final de 1993, 3 gols. Triste. Sofria naquele Fusca. E hoje a gente vive esse momento que é, né? Pagou, assistiu. Exato. Tá em todo lugar ao Que mesmo é tempo. a tradução literal de pay-per-view, né? Ah, parabéns. Então, antes que da gente entrar nos Nós estamos aqui meandros- dois velhos aqui, as meninas estão olhando tão assim, olhando aqui. olha só os Não, eu vovôs. queria justamente Olha os perguntar vovô. isso. Como que vocês costumavam essa dieta esportiva de vocês, como que foi? Era assistindo sempre na televisão? Vocês pagavam pay-per-view? Como é que vocês lidam? Ou sempre foram no estádio, né? Eu sei que vocês viajam muito. Imigrantes, Anchieta, né? Pra assistir o Santos na Vila Belmiro. Vocês cometem esse tipo de coisa. Mas na televisão, como que é? Só antes de entrar nas histórias pessoais, na verdade, eu acho que
por mais que a gente esteja, entre muitas aspas, democratizando, descentralizando, não tá democratizando nada, descentralizando a forma de assistir futebol, eu acho que, na verdade, em vez de a gente estar expandindo quantas pessoas conseguem assistir, a gente tá obrigando mais pessoas a voltarem pro radinho, porque é a única forma que muita gente consegue consumir o futebol hoje. Afinal, a gente vive num país que triste. Será que dá pra inserir um momento Túlio Gadelha? Importando aqui. Importar. Momento Túlio Gadelha. Não, mas é muito sério. A gente vive num país onde 33 milhões de pessoas não fazem as 3 refeições do dia. Então, você querer que pague o streaming X, o Y, o Z, você tá restringindo, e o bom e velho rádio ainda é de graça. Então, eu acho que, na verdade, a gente... Você tá elitizando o acesso ao futebol. Exato. Então, eu acho que a gente está voltando pro rádio e, felizmente, temos Oscar Ulisses pra compensar a tristeza do paper. Oscar Ulisses. Sou muito fã. Um beijo, Oscar. Mas eu sempre assisti futebol na TV. Mas era mais fácil porque era no Sport TV. Quando não era na TV aberta, e o Santos quase nunca passa na TV aberta, era no Sport TV, então... Ela falou isso com uma mágoa agora. É lógico que eu tenho ódio no coração, inclusive, tenho rancor. no horário Santos da TV, que é às 6h30 de domingo. É isso, você acha que é horário fácil? Santos, Você acha que é fácil? Não acho. verdade, Habla cara. mesmo santista. Então, Porque é isso, quando o São Paulo vai jogar esse horário, a gente fala, é no horário Santos. e não tá errado. Muito bom. Mas eu sempre assisti futebol pela TV. Eu comecei a ir com essa frequência que eu vou a jogo este ano, quando encontrei aqui minha grande dupla, Thaís, que a gente vai a todos os jogos basicamente juntas. A cota de santista nesse Braincast nunca foi tão alta, A gente né? é maioria aqui, tá? Pois é. Ainda E- mais jovem. Exato. E mesmo sem Luiz e Gino e a vinheta jovem. Jovem. Isso. Mas eu também gosto muito de ouvir jogo no rádio. Tipo, É eu mesmo? sinto um prazer em ouvir jogo no rádio. Eu acho que o rádio, ele mudou pra continuar igual, sabe? O jeito de narrar, a emoção, acho que é muito único, muito diferente, muito singular. E eu trabalhei em rádio, né, um tempo, então tô muito acostumada a ouvir as transmissões, especialmente da CBN, que foi onde eu trabalhei. E eu também acho muito fácil. Às vezes eu odeio silêncio. Então, quando eu sei que tem um joguinho no rádio, mesmo que não seja do meu time, preferencialmente não do meu time, eu ligo o rádio pra ficar ouvindo. Eu acho muito gostoso. E mesmo sendo relativamente jovem, de idade, não de espírito, eu também tenho dificuldades de achar jogos, né? Quando Puta. a gente vai chegar lá, mas o dia que eu tive que assistir a transmissão do Atlético Paranaense feita pelo Casimiro, Nossa. foi um Foi difícil. sofrimento Triste. sem fim, por muitos motivos. Mas, apesar de eu gostar muito do Casimiro, por favor, não achem que não, mas a transmissão ficou devendo bastante. Mas eu sempre vi na TV e acho que ver na TV é a segunda melhor coisa, porque a melhor mesmo é ver no estádio. E eu acho uma pena também como você ter todos os jogos de algum jeito na TV tirou das pessoas essa grande percepção da delícia que é Isso, assistir o jogo no estádio. Exato. A decisão é muito mais... Porque agora vai passar na TV, né? Por que eu vou... Mas acho que não é só isso. Deixa a Thaís Fala aí, contar Thaís. a experiência dela, depois a gente volta pra esse tema. Eu também sempre assisti majoritariamente pela televisão, mas meu pai me levou sempre muito cedo pro estádio também. Acho que agora, apesar de eu discordar um pouco da decisão, discordo bastante da decisão de torcida única, depois dessa decisão eu passei a frequentar mais estádios, principalmente, lógico, né, em clássicos, que é onde essa decisão é válida. E depois, né, quando eu comecei a trabalhar, eu pegava muita estrada. E aí, os jogos do Santos, né, meu time, eu acabava em alguns momentos tendo que ouvir pelo rádio também. Não é exatamente o formato que eu mais gosto, mas concordo com a Anitta que tem uma emoção diferente ali. Então, você precisa, não sei nem se é bom falar isso, você tem que não me escute, mas você precisa ficar prestando ali atenção ali no rádio e tentar imaginar aquilo na sua cabeça. Então, eu acho isso muito legal também do rádio, porque deixa um espaço livre pra você pensar a jogada e depois, lógico, você hoje, né, tem a oportunidade de depois ver os lances na TV, na internet, né? E aí tentar casar, né, o que você ouviu, qual foi a sua percepção com a imagem de fato. Um jogo ruim no rádio é muito melhor que um jogo ruim na TV, né? Com certeza. Rádio nunca tem tédio, né? Vai da emoção justamente que o narrador passa pra gente, né? Então, eu acho que na televisão isso acaba sendo bastante diferente, né? O narrador, ele tem ali a imagem pra auxiliá-lo, então ele mais vai tentar chamar atenção pra uma coisa, pra outra.
ele mais direciona o foco do telespectador do que propriamente fala tudo que tá acontecendo, né? Então, acho que a questão da emoção no rádio acontece mais. Eu consumo mais pela TV mesmo, lógico, né? Com exceção aos jogos em que estou presente, e que também, esse ano, eu e a Anitta, a gente conseguiu ir… Acho que Perder uma noção. Basicamente é isso. Meu pai virou pra mim e falou, mas você precisa ir em todo jogo? O Henry me fala isso toda semana. E aí, assim, só… Você pai, precisa ir se nesse você Santos ouvir e isso… Avaí? Exato. Eu falei, pai, preciso. Você que me ensinou isso. Então, não vem agora querer me cobrar outra coisa. Mas eu consumo bastante pela televisão. E quando não consigo assistir, são poucas as vezes em que depois eu entro na internet pra assistir melhores momentos. Mas alguns lances de gol, por exemplo, né? Mas… televisão, principalmente. Televisão, Você principalmente. sabe que tem um lance que, por exemplo, o pay-per-view, pra mim, sempre foi algo bastante, não inalcançável, mas sempre foi um luxo, né? Eu não vou pagar uma grana pra ter pay-per-view. Teve uma vez que eu comprei um jogo avulso no pay-per-view. R$80, 80 Gustavo. reais. Eu falei, cara, era mais caro que o ingresso. Assim, como que eu vou… Não dá. Então, sempre foi uma coisa… Aí mesmo com assinatura… Poderia, talvez, vou pagar, mas fala, cara, acho que não vale, sabe? Me sentia meio ofendido. Só que agora diminuiu bastante o preço, né? Então, eu assinei pay-per-view esse ano pra ver Campeonato Brasileiro e ficou muito isso que a Thaís e a Anitta falaram, de você comparar, né? Putz, eu vou até o estádio, se eu posso assim só botar no pay-per-view. Não, mas aí é onde que eu queria entrar. Porque a gente, hoje em dia, a gente é extorquido ao estádio. Nossa. Um preço de ingresso abusivo. E não E é a gente- só o ingresso, né? E a O gente deslocamento. mas a gente é maltratado do momento que a gente sai de casa ao momento Sim. que a gente entra no estádio pra assistir o jogo. Sim, sim. E muitas vezes durante o jogo, porque o seu time é uma bosta, que é o meu caso. Então, a conta que a gente faz, porque assim, eu sempre fui maluco por ir em estádio, não ia quando eu era moleque, meu pai não era muito frequentador de estádio, a gente foi algumas vezes, final do Libertadores 93, ele levou a gente também, puta de um perrengue pra entrar. E depois que eu tive a minha independência, eu comecei a virar muito mais frequentador de estádio. Quando o São Paulo fez setor Visa, que comprava o ano inteiro, eu comprei essa porra, ia em todos os jogos, mesmo esquema das meninas aqui. Tô querendo colocar essa cultura de estádio no Antônio, mas tá embaçado porque, puta, depois que voltou da pandemia, não voltou de verdade, assim, né? Aquela vontade de ir ao estádio Fale por e você. tal. Eu também, eu ia sim. dizer isso. Velho, Eu né? subi de plano pra poder ir no primeiro Então. jogo que teve depois. Eu sou né? velho. Mas é isso, é uma aprovação. Só que durante parte da sua vida é até legal, né? Você fazer todo esse processo, porque é o amor ao time, o cara. Você vai ficando velho, tem que levar o filho. Isso, mas, mas o que não sei me tá fazendo ir mais no estádio é justamente o Benjamin. Porque o Benjamin tá maluco Ele pro tá futebol. louco no futebol. Enquanto o Antônio tá suave na nave. Então eu me esforço pra ir, sei lá, no Corinthians e Botafogo lá, que não vai acontecer nada, mas vamos lá, vamos. Mas esse é o vamos jogo ver. que ganha mesmo a torcida, porque é um jogo tranquilo, que Isso, você jogo leva. tranquilo, isso. Muito provavelmente, por exemplo, o Corinthians vai ganhar, então você consegue. Ganhou esse aí, 1-0. Consegue, né, criar ali na criança, né, esse gosto, né? Os primeiros jogos que eu fui foram esses, Santos e qualquer time de Mas não chegou sei uma aonde. idade, eu levei a gente já te mandei essas fotos e vídeos. O Benjamin e a Nina entraram com o Corinthians no estádio, lá na arena, era o Corinthians e Santos, inclusive. Acho que foi o primeiro clássico que eu fui, nunca tinha ido em clássico. Só que eles eram muito pequenos ainda pra entender o que tava acontecendo, né? Então pra eles, sei lá, o que eu tô fazendo Sabe É igual que- o Antônio também entrou. A Meu gente entrou pai no campo também- no Dia dos É. Pais, com o São Paulo e Cruzeiro. Tanto que o Antônio tem essa coisa durante muito tempo ele tinha essa coisa, não, Antônio, você não pode gostar do Corinthians, do Palmeiras, do Cruzeiro. Eu falei, do Cruzeiro. Isso, do Cruzeiro. Porque foi o jogo que ele foi, foi, que o São ele Paulo foi. ganhou e tal. Mas é uma Meu idade. pai me pede desculpa até hoje, que ele nunca conseguiu me fazer entrar com um jogador. Ele guarda esse trauma. Eu já desculpei ele, falei que tá tudo bem. Tudo bem. Mas ele até hoje me pede desculpa. Mas eu acho que essa questão do estádio, ela realmente é muito difícil. E eu até falo, mesmo que eu saia de São Paulo pra descer pra Santos, de verdade verdadeira, eu sinto que é mais fácil pra mim ir ao estádio do que pro Henry, que é meu marido, que é corintiano. Isso, se você levar menos tempo pra chegar lá na Vila Belmiro do que pra chegar aqui no… É o E mesmo não só isso, tempo e a até. disputa por ingresso, É isso, toda essa isso. loucura, né? É isso. Porque é um saco, comprar ingresso é um Mas Ele isso, tem você tem que muita ser sócio. dificuldade de comprar. Eu também sou sócia e pra mim vale muito a pena ser sócia do Santos, porque eu tenho é muito fácil comprar ingresso, eu não pago caro, normalmente eu pago R$30 o ingresso, além da minha mensalidade, mas que a mensalidade também, acho que é isso aí. Não é nem Isso, R$30 do Santos. Então, ainda tem uma coisa muito mais acessível, entendeu? Só que, falando de São Paulo,
que é a realidade que eu conheço, eu sei que pra você ir no Allianz Parque é um parto, entendeu? Se você não é sócio, você não consegue Não, entrar. tem amigo meu que compra, ele não vai no jogo, mas ele compra um ingresso e dá pra um amigo pra ele não perder a pontuação, porque no dia que tiver um jogão, ele quer ter a maior pontuação pra conseguir comprar tantos. Então, essa coisa. E isso acaba elitizando pra caralho, porque você não tem mais bilheteria, a pessoa não pode sair da casa dela, chegar lá e comprar um ingresso e entrar no estádio. Se ela pudesse, o ingresso custa, sei lá, um décimo do salário mínimo, 20% do salário mínimo. E então você tem os estádios viraram programa de rico mesmo, não tem boi. O São Paulo, quando faz o setor popular lá, que é a arquibancada amarela, ainda assim você consegue trazer gente pra dentro do estádio que não vai normalmente. Então a família consegue pagar muito menos. Sim. Porque é isso, não é só você, Só né, é às você, vezes. exato. É você, mas E três aí você pessoas... vai levar a criançada, tem que comprar pipoca, não sei o que. A pipoca custa R$50. Aí já valeu o valor que você pagou no pay-per-view. Isso, exato. Aí voltando pra discussão, porque nós já Exato, fomos lá, né? isso. Estão falando sobre a gentrificação do futebol e tal, mas a gente tem que voltar para o lance das plataformas. O lance de estar diluído do jeito que tá agora é um dificultador pra quem, como a Anitta falou, não tem condições. E até pra quem tem dificuldades com tecnologia, né? Outro dia eu desci do meu prédio, no prédio da frente, no bloco da frente de onde eu moro. Tem um senhor, o seu Osmar, que é São Paulino, deve ter uns 90 anos. Toda vez que ele encontra comigo, a gente para carro um do lado do outro e ele vem bater papo e tal, não sei o quê. Aí eu encontrei com ele lá embaixo, foi um dia que o São Paulo jogou na Sul-Americana. Falei, você ouviu o São Paulo ontem? Ele, eu nem sabia que o São Paulo ia jogar ontem, porque não passou em lugar nenhum. Ainda mal no rádio eu consegui achar pra escutar o jogo, porque não sabe, porque tá na Comebol TV. A Comebol TV só tem não sei aonde, sei aonde, não sei das quantas, e você não consegue ver. Eu, assim, sou a favor da tecnologia, do streaming. Acho legal que tem todos os jogos, tem start, não sei o quê. Mas, gente, Comebol TV não dá! Não dá! É o fim do mundo. Não dá, eu fui ver, assim, primeiro que... É R$40 o joguinho. Isso! Que eu falei que primeiro que você já tem que assinar tudo quanto é coisa. Então você tem que assinar o Star para ver não sei o quê, aí o outro é só no SBT, e o outro é só não sei O onde. SBT é ruim, mas ainda é Exato, ainda é de graça. pô. Exatamente, você bota a antena e assiste no SBT, beleza. Mas quando eu vi que o jogo só ia passar no Comebol TV, aí eu fui... Não, aí teve um jogo que a gente tem um grupo de São Paulo dos nossos grandes órfãos de Carlos, a gente se reúne ali pra comentar o jogo e não tinha onde assistir. Não tem. Comebol TV. Aí um dos caras descobriu que tinha um maluco na Twitch que tava transmitindo o jogo. O jogo assim com a Não, mas tela ele tava transmitindo normal, mesmo. tá. E aí entrou todo mundo na live do cara e começamos a comentar e começamos a dar dinheiro pro cara. Tipo, mandava 2 contos, mandava 3 contos pra aparecer o comentário na frente da tela, assim. Teve Invadimos a live do cara, mas ele perdeu o canal dele porque é isso, não pode fazer. Lógico. Teve uma matéria na BBC Brasil que era justamente com um senhor São Paulino falando quanto Eu vi isso aí, afastou, né, ele do futebol. Então, eu acho que são duas Porque ele tem que barreiras. pedir pro filho, né? Coloca aqui pra mim onde vai passar o jogo. Eu acho que, de certa maneira, tem uma gracinha, assim... Quando era só o Premiere, era ok. Porque aí você só, tudo bem, tinha o Premiere, você podia assinar... Tem uma elitização, lógico, mas você assinava na sua TV a cabo e tinha o canal certinho e pronto, acabou. Tudo aí bem. tinha uma gracinha. Uma vez eu tava viajando com meu pai, a gente assistiu os pênaltis no aeroporto e gritou, legal. Só que a partir do momento que você tem que assinar a Comebol TV, aí você tem que assinar a HBO Max pra ver o Paulistão. Isso, Pô, bicho, você tem que pagar cara. mais. Vocês deviam me pagar pra assistir o Paulistão. Honestamente. Aí passa o jogo também na Amazon, da Copa do Brasil, Copa do as Brasil. primeiras fases. Aí tinha um jogo que era só do Paulistão, tinha jogo que era só no YouTube. Isso, é verdade, jogo só no YouTube. Eu só queria ver na TVzinha. Ô, Anitta, esse negócio que você falou, eu acho que tem um facilitador, mas ao mesmo tempo é isso que eu comparo. Nessa época, o Premiere custava R$80. Hoje custa R$29. Então, pelo menos pro brasileiro, um campeonato só, foi a primeira vez, acho que foi o primeiro ano que eu assinei o Premiere o ano inteiro, porque eu falei, todo campeonato brasileiro vai estar aqui, eu via todos os jogos ali. Só caiu o preço por causa dessa concorrência dos streamings, né? Mas é isso, os outros campeonatos assim, que você tem que ter uma planilha pra saber onde que vai passar o jogo. É que a questão é que eles não é que são novas alternativas. É aquilo ou não é. Então não é que você pode assistir na Globo, na Band, no Casimiro. Exato, você não tem opção. Exato, não é que, agora realmente, como a Anitta falou, né? Democratizou. Longe disso. A gente só tá criando novos canais e as pessoas têm que consumir de cada um desses canais individualmente e pagar por eles individualmente. Senão, não consome. Então, acho que essa que é a grande dificuldade que acontece hoje. E antes a gente ainda tinha diluição, né? Então, sei lá, Campeonato Brasileiro,
a Globo se aliava à Record ou se aliava à Band. Então a Band tinha dois jogos na semana também pra passar. Então às vezes passava o Santos na Record e o Corinthians na Globo. E na quarta-feira passava o Palmeiras na Record e não sei quem na Bandeirantes. Mas não é assim, a gente não tá sendo os velhos gritando pra nuvem. Tá, mas a gente tem que... Se os velhos não gritar pra nuvem, quem vai gritar? Assim, mas eu fico em dúvida do lado bom. Porque eu acho que poderia ter um lado bom. Você poderia, por exemplo... assisti lá Senegal e Equador na Copa do Mundo lá no Casemiro. E eu adoro o Casemiro, eu acho ele muito engraçado, adoro o humor dele, tô muito feliz por tudo que ele tá alcançando. Mas eu entrei na transmissão, depois as pessoas me falaram, não, tem... Já vou chegar lá. Me falaram, não é isso que você tá pensando. Mas eu entrei lá e vi 3 homens brancos na transmissão. Isso. Um homem branco narrando, 2 homens brancos comentando. Um deles, o Casemiro. Depois as pessoas me falaram, não, nos reacts tem a Samantha, e lá no Catar tem a Isa Pagliari, não sei o quê. Eu não vi nenhuma Mas vez a hora ainda. que eu entrei na transmissão, eu só vi a mesma coisa. E quem tá fazendo o mínimo é ela mesma, a Globo, entendeu? Isso. É a Globo que tem a primeira mulher narrando. A Bandeirantes também, né, tem a Isabelle e tudo mais, mas é a Globo que colocou a Ana Thaís Matos, a primeira comentarista de um jogo de seleção na TV aberta. Então, eu acho que se os canais alternativos serviriam pra alguma coisa, eles deveriam servir pra trazer o não óbvio do futebol. E eu não vejo isso acontecendo. Estão levando a mesma coisa, ex-jogador, né? É o Não, mesmo... e às vezes você que tem que assistir lá na Amazon, e tem gente que não é nem narrador que tá narrando porque é famoso e pode, entendeu? Porque você não tá pronto, você não tá preparado, você não foi formado pra isso, mas você goza de prestígio, então te enfiam lá pra você fazer, entendeu? Então assim, eu acho... Tudo bem, você é chata. Eu sou mesmo. E tem uma coisa, eu sou uma pessoa séria. Apesar de eu adorar o Casemiro, eu não sou aquela pessoa que gosta da transmissão despojada. Eu gosto quando é time dos outros. Pra assistir o meu time, eu não quero palhaçadinha. Então, mas quando eu assisti o Brasileirão no Casemiro, a minha experiência foi uma das piores que eu já tive. Ah, Porque sim, era, constrangedor. Era uma coisa que eu ainda sou jornalista, pra piorar, como eu fico mais chata ainda. Eu quero ver informação, eu não quero ver palhaçada quando o meu time tá jogando. Então, eu não acho que ainda, até o momento, pode ser que mude, tomara que mude. Essa descentralização não me trouxe nada de positivo de novo. Porque eu acho que a maioria dessas outras transmissões, que normalmente tem um orçamento mais baixo, muitas vezes não tem repórter no gramado. Muitas vezes não tem o mesmo nível de informação, não tem o mesmo nível de cobrança de os envolvidos entregarem o melhor conteúdo. Também, né? Se faz de forma remota. Então, até agora, eu não vi vantagem. Mas assim, eu só acho que assim, existe a consumidora Anitta que vai querer ver dessa maneira, com a informação jornalística, com a pessoa ali no campo pegando a informação direta. E tem gente que não tá nem aí, quer ver a palhaçada. Então, mas eu acho que é esse o movimento. Exato. De aproximação de uma nova geração de consumidores de... Meio imbecis. Mas Mas isso essa aí, é a minha opinião, é pessoal. É o gosto. Mas isso é você o vai jeito pegar, você vai pegar a sociedade como um todo, né? Tá cada dia mais, tudo mais compacto, tudo mais... São vários recortes. E o negócio é justamente encontrar o nicho que aquele canal quer atingir. E assim, realmente, pra mim também não funcionou a transmissão do Casemiro, Atlético Paranaense e Santos. Se tivesse em outro lugar, eu provavelmente assistiria Mas nesse esse que é o outro grande lugar. problema. Mas não tem. Não tem, Então, você não tem opção Você não tá à graçola. nichando. Então, você não tá nichando. Exato. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Como Sim. eu falei, eu sou uma pessoa séria e bem chata. Então, pra mim, essa sempre vai funcionar mais o tradicional. Mas eu estou sem alternativas. A minha alternativa, muitas vezes, e muita gente fala isso no Twitter, eu sempre leio esse comentário. Eu assisto a TV, as pessoas falam, né? Eu nunca fiz isso. Assisto a TV sem um som e ligo no rádio. Mas aí tem delay, você tem... Exato. Pra mim, o questão grande disso. problema da tecnologia tem sido o atraso mesmo. Tanto que lá em casa, agora pra Copa, pro Jogo do Brasil, eu botei uma velha antena lá, porque O Globoplay tem muito atraso. tem muito atraso. Mas aí, fazendo aqui o advogado do diabo, nesse papo, eu assisti algumas transmissões do Casemiro da Copa do Mundo e eu achei muito mais profissional do que o que eles fizeram na Amazon, talvez por ter mais estrutura, Isso, por ter dinheiro da tem uma FIFA produtora entrando. por trás. Tem uma Live produtora Mode. por A Live trás. Mode. Você tem ali comentaristas de verdade. O narrador é um narrador de verdade. Ele é bom. Ele é muito bom narrador, o Luiz Felipe, né? Isso. E os comentaristas são muito legais, eles estão trazendo bastante Juninho informação. Pernambucano tá lá. A Anitta, que é a dona da informação,
Eles trazem muita informação relevante durante o jogo, não é aquela palhaçadinha de só ficar… Então, eu acho que tem dois momentos, né? Tem o Casimiro durante o Campeonato Brasileiro e tem o Casimiro durante a Copa do Mundo. Muda a estrutura. Outro patamar. Exato. É total outro patamar. Mas o meu ponto… Eu falei muito dessa questão do Campeonato Brasileiro, mas o meu ponto é que quando eu entrei na transmissão, que eu só assisti uma, estou falando aqui, não, você não viu as outras. Realmente, eu não vi. Eu não vi o que eu acho que ele poderia ter de diferente dos outros. Sim. Porque a informação, teoricamente, também tá na Globo, tá no Sport TV, tá no XYZ. Parece uma transmissão… Igual. De televisão, é verdade. Mas ali você tem… Eu acho que é um lance mais despojado. Os caras falam palavrão durante o jogo. Você tem um atrativo pra molecada. Tem clubismo, né? Tem clubismo. Mas é uma alternativa, né? É uma alternativa. Se você quiser ver a transmissão séria, você liga no Sport TV, você liga na televisão. Eu não sei se foi o Campeonato Paulista, um dos jogos… E é de graça e é no YouTube. Também é completamente diferente. Exatamente, é super acessível. Eu acho, não sei se foi no Campeonato Paulista ou se foi na Amazon, talvez seja do Paulista, que tinha 2 faixas, né? Você podia selecionar o áudio. Foi na Amazon. Então você podia que era um sério e outro que era uma galera influenciadora falando bobeira, assim. Mas, cara, sabe que é um bagulho muito louco? Eu nessas de não ter a opção de assistir, né? Comebol TV, não sei o quê, a gente acaba caindo na nossa velha e querida papagaio no ombro, pé de pau e tapa-olho, né? Pirataria. A gente acaba caindo nos tampa da bola da vida, no futebol play HD. Multicanais, exato. E aí você cai em transmissões gringas. Porque às vezes os caras pegam as transmissões de onde estiver passando o jogo e coloca lá. E você tem opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Cai um, você vai pro outro. E tem que ver no celular. É aquele sofrimento pra acompanhar um time horroroso que o Rogério Ceni tá treinando. E a gente caiu, esse nosso grupo, quem acha primeiro manda lá o link e a gente vai junto. E a gente caiu numa transmissão de um português que o cara segura a transmissão sozinho. Ele é narrador, comentarista, repórter de campo, repórter… Cara, e foi maravilhoso. O cara, ele não tem com quem trocar e ele fica dando informação pra caralho. O cara sabia mais de informação do São Paulo do que, sei lá, o André Hernan. Ele sabia mais de informação sobre o, sei lá, que time que o São Paulo tava jogando, Talheres, sei lá que merda que ele tá jogando. E o cara deu um show. A gente ficou impressionado com esse português. Nunca mais achamos o canal do português. Se a gente pudesse assistir esse cara só o jogo do português. O que eu acho engraçado nesse negócio de segurar sozinho, você fica vendo agora o jogo da Copa, que é isso, né? O cara tem que estar falando o tempo inteiro. Então não tá acontecendo nada… as curiosidades sociopolíticas que são… Não, e agora você tem hoje o Luiz Carlos Júnior. Luiz Carlos Júnior! E aí, Grafite, você já deu like com esse jogo? Caralho, você não precisa ter um bordão pra jovem. Tudo, saca? Não precisa ficar inventando. Um bordão jovem, é isso. É igual o Luiz Roberto. Eu quero gritar… Eu quero gritar… Gol! Antes de gritar gol, grita gol de uma vez, velho. Não precisa, cara, saca? Eu tô vendo muito essa Copa no Sport TV, né? Mais do que Globo, qualquer coisa. A melhor dupla que é a Natália, né? Natália narra. E tem com quem mais que ela tá fazendo? Com o Richard? Não, o Richard só é na Globo. Paulo César Vasconcelos? Então, tem sido a melhor duplinha ali Mas nos pra jogos. discordar de mim mesma, né? Acho que a conclusão realmente é que essas plataformas alternativas, elas se tornam um grande problema quando elas são a única forma, né? Mas eu acho que a gente também tá vendo nesse modelo de muitas produtoras indo atrás de muitos produtos, também um aumento da oferta do futebol que você vai assistir. E tô falando de dentro do Brasil, porque, por exemplo, tem a Eleven Sports. Não sei quem consome pela Eleven Sports, eu muito, porque passam os jogos dos campeonatos femininos, que eu assisto sempre. E de base também, né? E de base, exatamente. Aí você tem no YouTube e na Eleven essas duas competições, tipo Sub-20, especialmente que não Sub-20. Tinha lugar nenhum antes. Exatamente, especialmente Sub-20 e o feminino. E aí eu acho muito legal você ter essa alternativa. São os únicos lugares que passam. Muitas vezes, realmente, a melhor equipe do mundo. Não, às vezes é a NT Frame, que você abre lá e tá comentando. Não dá pra esperar também que seja tudo as mil maravilhas. Eu fiz 2 transmissões do Sub-20, fiz algumas transmissões do Paulistão feminino no Passabola, que também é um canal no YouTube, mas aí acho que já é um pouco o lado bom, né? Porque é de graça, é na internet, as pessoas têm mais facilidade de achar pelo computador, pelo celular.
e são competições que antes não estavam disponíveis para as pessoas e agora estão. Até foi muito legal ver, lógico, né? O clubismo ele precisa aparecer. A campanha do Santos no Paulistão Sub-20, que foi campeão, cara, nunca vi uma repercussão desse tamanho. Lógico, o Santos é um clube que tem essa questão, né, de ser forte com a base, de ter essa relação com a base, mas as pessoas sabiam, sabe, quem eram os jogadores, elas puderam acompanhar toda a campanha, e isso é graças aos meios alternativos de transmissão. Mas quem que financia isso, por exemplo? Porque você tem, no caso do Casimiro, né, você tem uma grande audiência, então tá aberto no YouTube, eles têm parceria com o FIFA Plus lá, a Live Mode, e tem grana de publicidade rolando bastante, né? Os outros serviços vão vender assinatura. Num caso como esse aí, vai ser viável continuar sendo aberto dentro de um YouTube para todo mundo consumir, ao mesmo tempo que tem uma audiência que é mais nichada? Como é que a gente vai fazer pra... Merigo, aí você vai ter que perguntar pra um publicitário. Eu só comentei o jogo mesmo. Eu não tenho a menor ideia, mas é uma ótima questão. A Eleven compra, né, os direitos e a plataforma tá lá. Tem as propagandas que passam antes, talvez seja porque essa fonte. eu tô dizendo isso porque eu acho que a gente tá num momento, né, em que o mercado realmente apostou em muitos serviços, tá tudo espalhado, mas talvez seja uma tendência que vá, de novo... Tomara. Reduzindo, sei lá, não vai ter 10 Casimiro, né? Você vai ter um... Mas você tem, por exemplo, a UEFA Champions League, que sempre foi uma coqueluche no Brasil, né? Isso. E ficava em todo lugar, né? Cada ano tá num Cada lugar. ano tá num lugar. E agora tá HBO... Isso, HBO, é com verdade. TNT Sports e SBT, né? SBT passa um jogo por semana. Eu não sei se é o SBT que tá passando ainda, acho que é, né? E esse ano foi. E a HBO passa todos os jogos. Então você tem a opção... Porque antes você não tinha também isso, né? Eu acho isso mágico, cara. Você assistia o jogo da vez. É o jogo da TV. Isso. Agora você tem a opção de assistir todos os jogos. Tem um menu, você escolhe. Eu acho maravilhoso isso. Pra mim é o futuro. Vivemos no futuro, mas é o que era o pay-per-view antigamente, né? Você tinha vários canais de aquele Premiere. mosaico que tem todos os jogos. Aliás, tô sentindo falta de ter um mosaico na Copa do Mundo. Hoje eu queria. pra Anitta. Eu falei, é absurdo não existir um mosaico. É um absurdo a Globo não fazer um picture-in-picture. Jogos simultâneos, transmite o jogo da tela grande e uma deixa tela o tela menor. pequena só pra gente saber o que tá acontecendo. Isso, eu boto um do lado do outro. Né? Dava pra colocar. Ainda em lances cruciais, quando sai um pênalti no outro, Pois é. mostra Exato. ali o gol, Isso. não. E Má acho vontade. E um outro ponto que... É por isso que eu perguntei da gente tá reclamando, né? Porque parece que a gente tá aqui, somos a favor dos monopólios, é tudo no mesmo canal. Porque uma das coisas que mudou bastante foi a questão da lei do mandante, né? Porque os direitos de transmissão antes, os dois times tinham que entrar num acordo para ver para onde vai, né? Como que a gente vai vender esses direitos. E hoje você tem o mandante do jogo que decide. Por isso que o Atlético Paranaense pode ter Atlético TV, Flamengo pode ter Tudo isso começou com o fim do Clube dos 13. Com a Flá TV. Quando o Flamengo... E com o presente governo. Corinthians... mas isso começou lá atrás, quando teve todo o lance da renegociação das cotas de TV, porque Flamengo e Corinthians cresceram o olho e falaram assim, a gente tem muito mais torcedor, a gente tem que ganhar muito mais. Vamos cobrar mais. E aí você tem essa... Quando, na verdade, as ligas europeias fazem o oposto. Exato. Pra quem não sabe, por exemplo, a Premier League dá mais dinheiro de transmissão de TV pra quem tem menos Leeds recurso. United pro do Leicester, que pro Manchester City, porque eles querem tentar equiparar a liga pra ficar mais competitiva. A intenção é o espetáculo, não é o vou ser o maior, vocês... Socialismo isso, né? É que você tá isso. propondo aqui. Exatamente. Comunismo! Não, porque tinha esse negócio de que a Globo queria criar no Brasil o Barcelona e o Real Madrid com o Flamengo e o Corinthians. Mas isso já é uma grande besteira, né? Porque só vão... Mas querendo ou não, já tá virando, né? Você tem Flamengo e Palmeiras dominando de um jeito que há muito tempo não se via dois times. Não, mas você acha que é por causa da TV? Não. Eu acho que a TV principalmente pro Flamengo, tem uma grande parcela. Pro Flamengo, sim. A Palmeiras conseguiu uma mecenas aí que paga... Não, mas eu não digo em futebol, mas em transmissão, que é ou é Flamengo ou é Corinthians que vai passar no horário do jogo e acabou. Mas não é. O pior é que não é. Depois tem que pegar os dados assim pra ver. Mas, por exemplo, o time que mais passou no Sport TV foi o Santos. E óbvio que eu não tô falando da Globo, mas Sport TV é mais acessível do que o Premier. Sim. Tá no pacote. Eu não sei agora. Mas é porque qual que passa foi menos na TV aberta. Então acho que tem também uma compensação de... Porra, na TV nós estamos passando São Paulo, Palmeiras e mas Corinthians acho que o o tempo São Paulo inteiro. talvez tenha sido o time que mais passou na Globo esse ano.
Que eu me lembro de ter lido Porque é uma isso. desgraça e passa sempre jogo fora de casa, sempre perde, assim. Sempre jogou. inferno. Joga cada. É dividido. Você né? sabe que a torcida do Santos ficou tão, 50-50. né? Eu Fica odeio tão futebol. incomodada. Fica tão, né, revoltada, mas que agora, quando joga na Globo, sempre fala: perdemos. Não, Então é isso. é óbvio, o jogo domingo 4 da tarde o Santos perde. Passou na Globo, A acabou. maldição da Globo. Não, e até vale falar sobre isso. Eu falei antes do programa que eu não ia falar mal da Globo porque eu queria que eles me contratassem um dia, mas eu vou ter que falar uma coisa que eu acho um absurdo. Tiraram os clássicos do domingo às 4 da tarde. Pra colocar ridículo. no Premiere, pra forçar mais pessoas Assinar. a Sábado, assinarem. 8 da noite. Sábado, 8 da noite. O capitalismo é mesmo horrível. Não dá, não tem Pô. como. Não tem como. Não, e não só clássicos. Porque assim, aqui em mas São o clássico Paulo. é o mais. Mas aqui em São Paulo a gente já tem vários clássicos, né? Então você jogar um clássico, um dos clássicos pra um horário Mas desse são pra todos. ganhar. O problema é os caras pegaram lugar que só tem um clássico. Grêmio e Internacional, sábado, 8 da noite. Cruzeiro e Atlético, que não teve Cruzeiro e Atlético, né? Mas Cruzeiro e Atlético, quinta-feira, 19h30. Pô, não tem cabimento, gente. Isso você tá trabalhando contra o futebol. Mas vai ter Cruzeiro ano que vem. Não, ano que vem tem, mas aqui não tem. Mas aí eles vão jogar então pra domingo, 9 da noite, tá bom? Segunda-feira, 8 da noite. Sim. E outro ponto, né? Eu falei da lei do mandante, falei dessa questão do mercado e tem o ponto também da Globo tá economizando aí uma grana, então Por que não tem verba do governo? Tá Isso, ok? acabou a mamata. Acabou a mamata. Isso. Então eles abriram mão, deixaram de pagar várias coisas, abrindo E se caminho. arrependeram, né? A hora que eles abriram mão da Libertadores, eles perceberam que eles tinham Pois cagado no pau e agora correram atrás E e das compraram de Olimpíadas, novo. que a gente teve que ver Olimpíadas na Record. Que absurdo, tá? Tudo as Ô, instituições Globo, por estão funcionando. favor, vai, se esforça mais aí, por A favor. gente quer um monopólio, é Aquele isso? meme, Foi aquele meme exatamente isso. que eu- Aquele meme do cara com um espeto assim. Compra os direitos aí, bicho. Pô, Isso. por favor, Mas se foi mexe aí. exatamente isso. A partir do momento que a gente começou a ver Libertadores pela SBT, a gente Nossa falou: Globo, Senhora. por favor, faça Volta. alguma coisa. Até o José. Meu Deus. Mas assim, tem um ponto que a Anitta trouxe de diferentes profissionais que não são formados, né? E não tô defendendo o diploma aqui, Não são mas tão preparados. preparados. Porque Eu não tô preparação- falando do Casimiro, hein? Porque, Pelo amor de Deus. porque Mas preparação e formação são coisas diferentes. Isso, mas acho que o Casimiro é um grande exemplo de como que Mas não você, era disso que eu tava falando, só queria esclarecer. como isso. você pode ter outras vozes e outros estilos de narração. Eu, sim, particularmente... Se eu puder não assistir com o Thiago Leifert narrando, eu vou escolher não assistir com o Thiago Leifert Isso, mas narrando. O problema é você não poder escolher. Exato. o que eu queria dizer, assim, ao contrário da Anitta, eu acho que talvez eu valorize um pouco mais esse ambiente de escolher. Pegando o gancho do que a Anitta falou. Quando a sua única opção não são transmissões que você tá acostumado. Então, se na Globo, se for o Villani, o Luiz Roberto, Cléber Machado, o Galvão Bueno, você sabe que você vai ter uma transmissão decente e você não se incomoda se for troca entre eles ali, né? Então, é a sua única opção, mas você sabe que é uma única opção boa. O problema é quando é uma única opção sem o preparo necessário, que é o caso do Thiago Leifert narrando. Se a sua única opção for uma pessoa de um estilo heterodoxo e que narra o FIFA e o caralho, Narra o FIFA. é a sua única opção, aí fudeu. Aí eu acho que é a falência da transmissão esportiva. Mas é que assim, que eu acho que a transmissão esportiva tradicional, para usar essa palavra, é bastante conservadora. Tem que ter opção convencional. A outra opção tem que ser segunda, pode ser a primeira de um monte de gente, mas tem que ser um luxo. Porque assim, eu prefiro às vezes ter um pouco mais... Eu queria ver a gente aqui, a galerinha do EA, narrando, comentando o jogo. Ia ser mais legal, porque a galera é tão quadradinha e tudo não pode falar e é respeito às camisas e são comentários que são vazios muitas vezes, Eu sabe? nem sou uma... Eu tenho minhas ressalvas, assim, a pessoa. Mas hoje, por exemplo, no jogo da França, eu gostei bastante do Villani, entendeu? Eu gosto do Villani. Eu não gosto de ver ele narrando o jogo do Santos, porque eu acho que ele desrespeita o Santos. Ah, é clubismo? Sim, gente, lógico que é. Eu sou uma torcedora e eu não gosto quando eu sinto esse desprezo em relação ao meu time. Mas ele tava com esse, tá com tiriça pra jogar, tudo mais. Eu acho isso legal, mas o que me pega é que quando você vê esses canais diferentões,
E aí eu não tô entrando aqui no âmbito pessoal. Eles preferem dar uma oportunidade pra um cara como o Thiago Leifert, que não é um narrador, que é um homem branco, rico, hétero, não sei o quê, do que dar uma oportunidade pra alguma, ou sei lá, um menino que tá começando, que nunca teve oportunidade, uma mulher que quer narrar. A Letícia Macedo, narradora, ela pega, cara, todas as oportunidades que ela tem pra narrar. Jogo de sub-20, jogo de futsal, jogo do feminino. Ela tem 18 anos. A menina vai ser um fenômeno. Por que a Amazon não pode chamar ela? Sim, Por que prefere chamar Thiago um cara Leifert, que não é narrador de verdade? E aí, de verdade, eu não tô falando aqui contra a pessoa, mas quanto tempo… Podemos falar também, se quiser. A Natália Lara não demorou pra conseguir uma oportunidade desse tamanho na Globo, sabe? Quanto jogo ela não teve que narrar na Eleven, no Paulistão Play, até conseguir, depois de anos, uma oportunidade? Quanto tempo a Renata não demorou também, a Renata Silveira, pra conseguir essa oportunidade? E aí eu tô falando de narração, que é uma coisa muito específica. Mas sobre a questão dos comentários, é a mesma coisa. Esses canais, eles não estão pegando uma mulher negra pra ir comentar o futebol. Aliás, a única que eu vi fazendo isso foi a CBF TV, quando chamou a Rafael Serafim, que é ótima pra comentar um jogo do Brasil naquele mood lá do Avante Brasil, Viva a Seleção. Tá rolando a Formiga agora, mas porque é a Formiga, né? Que é um fenômeno do esporte brasileiro. Mas quem fez isso foi a Globo. Foi a Globo que colocou a primeira mulher pra narrar a Copa. Foi a Globo que colocou a primeira mulher pra comentar a Copa. Eu acho que esses meios alternativos, eles perdem a oportunidade de ser realmente diferenciados e não só comentáriozinho moderno. Mas aí é o medo do… E aí força muitas vezes, né? Porque como você tem que manter esse tom o tempo inteiro, de engraçadinho e descolado e piadinha, às vezes você perde a mão, faz piada que não deveria fazer. Mas eu acho que tem muito lance do medo do estranhamento também, né? Como você tá falando… Pô, mas você pode falar um palavrão e não pode colocar uma mulher pra narrar? Eu concordo, eu concordo com você, eu não tô defendendo. Isso. Eu só tô falando que eu tô pensando como a cabeça desses cretinos que estão tomando decisões pensam no final das contas. Mas não é só dos cretinos, da audiência também. Cara, o Everaldo Marques, quando falou ridículo na Globo… Que deu problema lá com a Lady Gaga. Isso foi na ESPN ele falou ridículo. No Super Bowl, né? Quando foi a Lady Gaga. Que falou, Lady Gaga, você é ridícula. E foi numa transmissão aberta da ESPN, né? Que geralmente eles abrem a transmissão no Super Bowl. E aí a audiência não entendeu. E aí a galera no Twitter massacrou, mas nunca tinha visto. Ele é perfeito. E mulher também, né? Tem mulher narrando, você nem vá atrás, nem procure ver comentários. Tem mulher fazendo qualquer coisa. Os incels, incelzinhos vão reclamar. Mas, tudo bem, mas a audiência vai fazer isso. Mas eu acho que muitas desses canais e TVs deveriam bancar. Agora… Mas você vê o tamanho do absurdo. Eles bancam o Thiago Leifert narrando e não vão bancar uma mulher. Mas pra mim, o Thiago Leifert narrando é uma tentativa frustrada do GE de tentar bater ali com o Casemiro. Ele não tinha pedido demissão da Globo? Ele tinha, mas foi pra cuidar da filha. Temos que falar com a Gen Z. Com a Gen Z vai ser o Thiago Leifert, ele tem essa coisa gamer, exatamente, da whole FIFA. Porque, tinha agora na Copa do Mundo, nessa primeira fase, a mulherada lá narrando, né? Agora, nas oitavas, não vai ter mais. Já tiraram. Vai ficar Galvão, Kleber Machado… Luiz Roberto, acabou. Não, acho que nem o Villani. Eles tinham que tirar tiraram ela. Exato! Por que não deixa… Vai narrar só nas transmissões do GE. Pois é, E ela não foi narrar na TV só porque o Luiz Roberto perdeu a voz no meio do… Não, ela já estava escalada e aí como ele teve a doença, ela pegou mais jogos. Então, tem essa audiência, tem uma parte da audiência da TV aberta que tem que falar com o Brasil inteiro, que tem que ser coxinha e tem que ser conservadora. Mas 58 milhões. Isso. Mas o que é puxado pra mim é isso, entendeu? Eu quero fazer uma transmissão diferente, eu não quero fazer o óbvio. E aí vai pra essa audiência mais… Aí coloca o Chico Anísio pra comentar. Mais voltado pro hétero top, pro incel, entendeu? Em vez de você olhar por um outro lado moderno de verdade. Tipo, moderno é falar palavrão na transmissão ou moderno é você ter diversidade na sua transmissão? Mas aí é querendo fácil, porque esse grupo incel já tá ali na rede falando besteira. Então, pra você conseguir atingir esse público é muito fácil, é só você falar o que eles querem ouvir. Agora, pensando em atingir outros nichos, por exemplo, eu não consumia tanto do futebol feminino. Comecei a consumir porque comecei a me aproximar de pessoas que consumiam e consegui descobrir quais eram os canais que falavam sobre. Mas pensa na quantidade de pessoas que nem sabe. Então, como que os canais também vão investir, se especializar nisso? E assim, tem que existir um trabalho muito maior de atrair esse público e aí
eu acho que o pessoal acaba indo pro caminho mais fácil, que é vamos atingir quem já tá aqui, onde é mais fácil, porque querer atingir esses outros públicos vai exigir muito mais recursos, enfim, investimento. Uma coisa que, pra gente encerrar e pro final, eu queria perguntar pra vocês sobre como isso mexe com os próprios times em si, né? Porque falei aqui do Flá TV, o Atlético Paranaense também tentando. Tem o caso de você comprar por liga, né? Como você pode comprar, por exemplo, a NBA. Você paga lá, compra o campeonato inteiro e assiste todos os jogos, multiângulo, cacete A4. É o Premier da... Exato. Só que aqui é só o campeonato brasileiro. Aí troca pra Libertadores, vai ter que assinar a Comebol que a NBA TV. é um campeonato só, né? Mas, por exemplo, pensando em time, eu vou ser sincero aqui. Se sai o Corinthians TV, todos os jogos do Corinthians 24 horas, eu vou assinar esse aí e já era o resto, acabou. O Santos Mas é que você não tem vai a ter todo Santos jogo, TV né? e é grátis. Mas não passa os jogos, Não passa os né? jogos do profissional masculino, Sim. mas do profissional feminino, que na verdade nem é profissional, né? A Anitta que me corrige, eu acho que ainda é amador, o campeonato como um todo. É profissional, sim. Ok. Mas as categorias de base são todas transmitidas. Sim. Todas não, mas algumas têm sido transmitidas na Santos TV. Especialmente sub-15 e sub-17, são ótimas. E é uma transmissão bem legal, assim, com narrador, com comentarista, repórter de campo. Então é uma transmissão bem completa e assim, nesse caso acaba não sendo uma alternativa, porque acaba não passando em outro lugar, a não ser que a própria Eleven passe. Mas é bem interessante, eu adoro assistir lá. E se eu te contar que o São Paulo tá querendo cobrar pra gente ver treino, cobrar pra gente ver bastidor. Eu não Vai tomar no cu, pô. Vão tirar todos os vídeos do YouTube agora. Sério? Pelo amor de Deus, São Paulo só me dá desgosto! Mas é que eles não vão conseguir competir com o poder econômico de uma dessas grandes empresas de mídia em comprar. Assim, não compensa você bancar, não vou mais vender jogo, eu só vou cobrar assinatura aqui. Porque acho que não paga a conta no final. Mas o que você falou aí do... Vivem adiantando dinheiro. Do Corinthians passar os jogos e o cacete, não funciona porque você tem que... Os direitos são... Você vai passar um jogo, você tem que ter o direito dos dois times. Não, a lei do mandante faz com que você possa vender o time mandante. E aí joga fora, jogo. Você vai ver onde? Aí. Aonde o time mandante quiser que você veja. Isso, exato. Aí você vai ter que assinar de todos os clubes. Todos os clubes, exatamente. Aí acabou sua vida. Fudeu. Mas você vê que esse negócio, né, que você falou que o São Paulo quer fazer e tal, você vê que já diminuiu muito o número de, por exemplo, coletivas de imprensa que os clubes dão. Porque em vez de fazer coletiva de imprensa, pra imprensa passar a informação, eles vão lá, entrevistam pela Santos TV, São Paulo também. Então, assim, eles já sonegam a informação da imprensa. Se eles ainda tiram isso pra cobrar, você vê que, assim, as pessoas, elas não estão ficando idiotas à toa. As pessoas estão tendo informação sonegada. Quando vocês forem fazer um programa sobre paywall, vocês também me chamam. Mas é isso, as pessoas, elas, cada vez você tem, por cada informação você tem que cobrar, entendeu? Você tem que pagar. Tudo as pessoas querem te cobrar pela entrevista idiota que o jogador do seu time vai dar sem conteúdo nenhum, eles querem te cobrar também. Então, tá muito difícil. Eu acho que o futebol, ele vai cada vez mais ficando menos interessante. Acho que esse movimento, na minha opinião, afasta as pessoas do futebol, afasta as pessoas da paixão que elas têm pelo próprio clube. E a tendência é que o futebol não vire algo mais tão interessante para as pessoas, porque elas têm que ter um conhecimento digital muito amplo, têm que ter dinheiro. Isso. E eu acho que essa é a coisa que as pessoas menos têm no Brasil hoje. Muito bem. Então é isso, pra gente encerrar aqui, no nosso momento Saiba Mais, vou dar 3 dicas. Primeiro, como sempre, uma dica de um Braincast passado, o Braincast 455, não tão passado assim, né? Que foi Clube Empresa versus Futebol Arte, como a SAF impactam a paixão nacional. Então, foi mais uma discussão que a gente teve aqui, foi um episódio com a participação do Rodrigo Campelo e da Renata de Medeiros, onde a gente vai aí um pouquinho mais a fundo nesse aspecto de negócio do futebol, né? Então, acho que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, que também impactam o nosso esporte favorito aí. Tem a reportagem, a Anitta citou aqui, que é essa reportagem da BBC, como o futebol por streaming virou obstáculo para idosos, que é justamente eles contando de que toda essa descentralização das transmissões esportivas impactam
muita gente que não consegue acessar, né? Que são realmente afetados aí por essa fragmentação e não sabe, como o Marco falou. Tinha jogo hoje? Nem sabia, né? Eu botei no 5. Pô, o tiozinho chorando nessa matéria aí, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, Eu não consegui nem terminar, de tão triste que eu a fiquei. gente vai deixar o link aí dessa reportagem da BBC. E por último, a gente falou bastante aqui do Casimiro e da Cazé TV, né? Que foi o canal que ele iniciou agora para essa transmissão na Copa do Mundo. Já tá com trocentos zilhões de assinantes. Ele tem batido recordes de audiência lá durante os jogos. Ele tem transmitido um jogo por dia, inclusive jogo do Brasil. Ele transmite um jogo por dia com imagens e o resto do tempo eles fazem react dos outros jogos que estão rolando. Assim, a gente falou aqui mal e que a gente não gosta do gracejo e tal. Mas a transmissão do Cazé TV é muito legal. É legal. Mesmo com todos os problemas que a gente teve aqui de falta de inovação, falta de diversidade, falta de um monte de coisa, ainda é um negócio super legal, assim. Menos na hora que tem muito os repórterzinhos fazendo graça no Catar, forçando uma amizade e tal. Mas deem um bizu lá e tirem suas próprias conclusões, porque as transmissões que eu vi de jogos, claro que não do Brasil, mas de outras seleções, eu achei muito legal o que eles fazem durante o jogo, trazendo bastante informação, trazendo bastante profissionalismo, inclusive, durante a transmissão. E tomara que, se eles forem fazer campeonato brasileiro, eles continuem com esse formato que eles estão fazendo na Copa do Mundo. O momento Saiba Mais era justamente isso. Conferir um jogo lá no Cazé TV pra... Tem um delay, né, que você vai ter que aguentar, mas... Mas ó, o delay da Cazé TV é menor do que o do Globoplay, tá? Putz, eu já tive experiências... Uma às vezes funcionou, a outra tava mais atrasada no Cazé do que... É a tua conexão. pode ser. E os reacts também são sempre muito bons. Acho que o forte do Cazé vai ser sempre o react. isso. É que eu gosto de ver ele reagindo a lancheiras. Comida, Também, verdade, mansões, verdade. lancheiras e acidentes em lancha. Mas, se vocês não viram, recomendo. Eu nunca vi. Te passo o link. Mas o dos jogos mesmo tem sido muito legal também. Eu gosto bastante. Apesar de não consumir tanto a transmissão do Cazé, os reacts é certo, cortes do Casimiro direto. Muito bem. Antes de a gente procurar a boa, eu queria, só pra gente não deixar passar, o Galvão Bueno. Vocês estão assistindo o Galvão no jogo da seleção Pra cagar, né? como uma despedida, que tá ignorando a Ana Thaís Matos, aliás. O Galvão Bueno, hoje em dia, ele faz react dos jogos. Ele não narra mais nada. Ele faz. Eu acho que essa definição, ela é final. Ela é final. Mas eu acho que a gente precisa celebrar muito as conquistas das mulheres nessa Copa. Eu nunca vi uma Copa com tanta mulher trabalhando, ainda mais quando a gente fala de Catar, Verdade. né, de todas as restrições. E também é sempre importante lembrar que, se você é um espectador de Bem Amigos às segundas-feiras, o Galvão não deixa ninguém falar. Ah, tá. Sim, não, Não, é e não só Não é uma isso. exclusividade da não é Ana. pessoal. Eu acho que não é. Pior é assim, eu sou realmente uma pessoa que ganhou uma vinheta momento Túlio Gadelha, mas nesse caso eu realmente entendo meu pai quando ele opta por não assistir na Globo os jogos, porque o Galvão, ele tá realmente com uma dificuldade assim de dividir espaço. Lógico. Ainda mais que é a última Copa, em tese, tá se despedindo. E o Galvão tem né? o estilo Galvão de criar teses na cabeça dele e passar pro Brasil que aquela é a verdade absoluta. Isso. Então, se ele colocar na cabeça dele que os laterais brasileiros têm que ficar plantado e não pode subir, ele vai falar isso todo jogo. Isso é muito danoso, Se né? ele achar que o Rafinha tá mal e o Rafinha tá mal, mas se ele achar que o Rafinha tem que sair e o Pedro tem que entrar, ele vai falar que o Brasil contra o Isso, jogador. e aí ele tem a... Bom, Você tá aqui atrás de narrativas! Eu tô assistindo na Globo... Primeiro pela anteninha, né? Pra não ter delay, não quero ter spoiler da vizinhança. E tô vendo com o Galvão, porque, sei lá. Despedida do Galvão. Eu já me despedi dele na Copa passada. Tô assistindo com o Milton Leite, tal qual, pai da Anitta. Muito bom. Isaac e Thaís unidos. União E é perfeita. bom a gente lembrar que a Globo colocou o Richarlison nas transmissões de jogos da TV aberta, que é um homem negro bissexual, né? Exato. Se você pensar o quanto isso é um avanço pra você colocar isso goela abaixo na cabeça de 58 milhões de pessoas desse país, é de se louvar. E assim, todo... E junto com a Renata na equipe de Conjunto transmissão, Renata, sabe? Exato. E ó,
Richarlison muito melhor que Hernanes, hein? Tá Gente. difícil assim. Não, o Está Richarlison é um complicado. excelente Jogo comentarista. O Richarlison é É um bom, estudioso. sim, ele é um lógico, cara super mas- dedicado, como tudo que ele fez na vida, ele é um cara super Mas o dedicado. Hernanes intelectual do... O Hernanes é um profeta, né? É diferente. Deixa, Aí- deixa nessa seara. Isso. Mas eu acho que realmente, eu falei isso 1 milhão de vezes, mas pra fechar eu vou reforçar mais uma vez. Eu fico um pouco frustrada de que a Globo, que é a Globo, engessada do jeito que é, porque, É a que tá- entre aspas, tem que ser, é a que tá mais à frente no quesito diversidade. Então, Que puxe as outras, né? Exatamente. Exato. A Globo sempre foi o Norte. norte, o padrão. Que esse seja o padrão daqui pra frente. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? O B9 transformou a plataforma de estudos e pesquisas da Globo não apenas em um, mas em 2 podcasts. Eu tô falando do Gente Conversa, apresentado por ninguém menos que Juba Lauer, e do Gente Investiga, comandado pelo Túlio Custódio. Bem-vindos à plataforma Gente da Globo, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. E nesse episódio do Gente Investiga, a gente analisa o fenômeno do live shopping. Luz, câmera e transformação. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Eu sou o Túlio Custódio e a nossa conversa é sobre a voz das mulheres no esporte. Ainda há muito que evoluir para derrubar estereótipos e combater o preconceito de idade. Hoje eu falo sobre o consumo de vídeo no celular e a relação mais ampla entre internet e televisão. Você pode conferir todas as investigações do podcast Gente lá em gente.b9.com.br. E para conhecer tudo que o B9 pode fazer pela sua marca e pela sua empresa, acesse o site b9.company. Se preferir, manda um e-mail lá para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia, tá? Conte com o B9 para transformar sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. Muito bem, vamos com a boa? Qual é a boa? Eu não sei o que eu tenho de qual é boa. Vai lá, Marco Melo, qual é a boa? Gente, vocês sabem que eu sou um dos únicos que vem aqui trazer coisas da internet do povo. Da internet. Já Da trago Deep aqui. Web. Não, no Deep Web não. Eu sou da... O shitpost. Não, da superfície da web. A memeria. Eu trago aqui arrobas meméticas, eu trago aqui as maiores bobeiragens que tem na internet. E nada tem me feito dar tanta risada na internet ultimamente quanto o canal do YouTube chamado Só Um Minutinho. O que é isso? O canal Só Um Minutinho são 2 das pessoas mais engraçadas desse país juntas fazendo absurdos. Que é o Esteban Nabote, que é do Porta dos Fundos, e o Ed Gama, que ficou famoso por participar do programa do Faustão, fazer imitações no Faustão e tal. E hoje trabalha no Porta dos Fundos também, então são os 2 caras. Esse programa é feito nos estúdios da Porta dos Fundos lá, acho que é um espacinho que separaram pra eles, um puxadinho pra eles ali. E cara, eles são muito bons. Eles fazem só bobeira raiz, imitações idiotas, comentários esdrúxulos um com o outro, e não tem formato. Então um dia eles estão reagindo a comentários do iFood, no outro eles estão experimentando comida, no outro eles estão entrevistando o Adnet num formato podcast MesaCast, no outro eles estão fazendo paródia. Eles fizeram 2 paródias ultimamente que são muito boas, que é o Nenê do Tapete, que é um deputado por São João do Meriti, candidato a deputado, e tem o jingle maravilhoso, que é "Ele é o Nenê do Tapete". E aí é o Esteban Nabote vestido de Nenê do Tapete, e eles fizeram uma paródia com o Belo e a Graciane e o Pitbull do Belo. Nossa Ô Graciane, onde é que está
O nosso pitbull, será que ele comeu? Será que tem ração? Será que a Graciane sentou em cima do pitbull? É maravilhoso, tem todo um clipe, Cara, o canal Só Um Minutinho, Esteban Nabote e Ed Gama, dois dos maiores idiotas maravilhosos desse Brasil. Fica aqui minha recomendação, quem quiser dar risada sincera, aquela risada de às vezes até quase cuspir as paradas da boca assim que você tá comendo, porque o YouTube é hora de assistir na hora de comer, né? Hora do almoço. Isso. Então, dê esse bizu ali, dê essa moral. Fala que ouviu a recomendação aqui no Braincast lá nos comentários, pros caras saberem que a gente tá falando bem deles aqui também. Tá aí o meu Qual é a Boa, canal Só Um Minutinho, do Esteban Nabote e do Ed Gama. Muito bem. A entrevista deles com o Rafael Infante do Porta dos Fundos é muito boa. E a entrevista deles com o cara que faz o Paulinho Gogó, esqueci o nome dele agora. Entrevista com o Paulinho Gogó. Procura lá, que também é muito... As entrevistas deles são muito boas, porque é isso, vira uma grande bobeira. O Adnet deu uma entrevista muito boa lá, tem, sei lá, 2 horas e tanto de entrevista. E chega uma hora que o Adnet não entende a bobeira dos caras. Eles ficam numa bobeira entre eles, que vai além do que... Porque o Adnet é um cara muito inteligente, né? Um cara muito culto, que você vê que o humor dele é um negócio muito pensado. E os caras não têm, eles são bobo. E é isso, eu sou um grande fã. Você é bobo também. Eu sou um grande fã desse tipo de bobeira. Os caras que trabalham comigo, os caras vê. Esse clipe mesmo do Belo com o Pitbull, eu vejo pelo menos umas 2 vezes por semana e dou risada todas as vezes. Então fica aí a minha recomendação. Muito bem. E você, Anitta? Eu tô ouvindo o podcast Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. Estou completamente obcecada. Rezo todos os dias pra chegar a próxima sexta-feira pra ter um novo episódio. Sempre com a tristeza no coração de saber, porque procurei na internet, que esse é um caso que não está resolvido. Mas é uma bela peça de jornalismo, muito bem feito, que prende muito bem. É dirigido pelo Ivan Mizanzuki, com a grande vantagem de que não é narrado por Ivan Mizanzuki. Casos não resolvidos talvez sejam a grande especialidade de Ivan Mizanzuki. Pois é, ele dirige, mas não narra. É um belo trabalho. E me deixa com um pouco de medo? Deixa, mas eu gosto muito. Acho que é um podcast de excelência pra quem gosta de ouvir podcasts. Dá uma sinopse da história aí pra nós. Em 1985, um menino chamado Marco Aurélio, que era um escoteiro, sumiu no Pico dos Marins. Ele nunca foi encontrado até hoje. E só pra vocês saberem, o documentário em áudio é todo feito com a colaboração ao lado do pai dele. Então é brabíssimo, é brabíssimo. A investigação tá aberta até hoje, inclusive o caso estava fechado, em 2021 foi reaberto. Então é realmente excelente. E sempre vou aproveitar a oportunidade, porque eu preciso exaltar um podcast também que amo. Dou meu dinheiro para essa mulher maravilhosa, Déia Freitas, do Não Inviabilize, que me acompanha todos os dias da minha vida. Então, caso alguém não ouça ainda, ouçam, que vale muito a pena. Muito bem. E você, Thaís, tem Qual é a Boa? Eu vou me manter junto ao tema do podcast de hoje, que a minha indicação é um livro que chama Os Números do Jogo, porque tudo que você sabe sobre futebol está errado. É um livro velho já, é de 2013, que é do David Selle e do Christopher Anderson, e fala um pouquinho sobre estatística, sobre esse mundo do scout, que agora tá super na moda, né? Todo mundo vê ali as estatísticas e já sabe tudo o que aconteceu no jogo, né? E eu acho muito legal como esse livro, capítulo a capítulo, mostra que realmente aqueles números não contam absolutamente nada da história. Então eu acho muito interessante. Eu, como não falei aqui, mas quem ouve o EA sabe, sou engenheira, então tenho bastante aí essa fixação com os números e sempre tento ver o futebol dessa maneira também, tentando entender um pouquinho da matemática por trás, da lógica por trás. Aí você entende que não tem lógica nenhuma às vezes, né? Exatamente, eu acho muito bacana o quanto o livro sim tenta passar esse embasamento, mostra que existe sim alguma coisinha por trás, mas que no fim das contas o que vai valer é uma coisa que a gente não vai conseguir prever, não tem exatamente alguma coisa que explique, então é bem bacana até pra gente conhecer e ver os jogos de maneira diferente, assim, tentando analisar outras coisas além da emoção. Muito bacana esse livro. Repete o nome, por favor. É Os Números do Jogo. Muito bem. Eu quero também, para ficar aqui no tema, recomendar o documentário que está na Netflix, que é Brasil 2002, Os Bastidores do Penta, que traz, como diz o nome,
os bastidores do pentacampeonato. Gravados por Belete. Belete, exatamente. Belete que traz a maior parte do material inédito que tem ali, foi ele que capturou. Ele fala que estava com uma câmera lá durante aquela trajetória da seleção e ele gravou muita coisa ali que é exibida nesse documentário. E é especial porque eu já falei aqui várias vezes nesse programa que o meu filho Benjamin tá o louco do futebol, você fala disso o tempo todo, me pergunta nomes de jogadores que eu não conheço, né? Eu sei. Ou seja, quase todos que não jogam no Corinthians. Exato. Jogou no Corinthians, Benjamin? Não. Não sei quem é. E ele fica horrorizado. Como assim? Um dos maiores craques do Manchester, não sei da onde. Tá bom. E então eu assisti com ele porque ele só ouviu falar que o Brasil foi 5 vezes campeão mundial. Ele sabe do Pelé, que é o maior jogador do mundo e tal, mas eu ainda tô pra ver o documentário do Pelé com ele, que eu acho que esse do Pelé é um pouco mais... Mas assiste o Pelé Eterno com ele. Esse da Netflix não é tão legal. É mais legal. Né? É mais legal o Pelé Eterno. É muito mais legal. Porque, por isso que eu não assisti esse da Netflix, porque eu lembro que quando eu vi ele é mais sério, né? Vai falar do... Sim. É mais o Pelé Eterno pra mais ser pra uma gringo boa. Esse da Netflix. Mais pra gringo, exato. Então eu tô pra ver o Cara, do o Pelé com Eterno é muito... Juro, eu já vi algumas vezes, e depois eu você acho vê o o Insta documentário bem Pelé, legal. que é o antigo. Apesar dos memes, né, de é foi melhor... ver o filme do Pelé. Isso. O filme do Pelé realmente... Eu vou ver o Pelé, boa dica, vou ver o Pelé Eterno com ele, porque ele sabe, então ele fala do Pelé, campeão do mundo, Brasil 5 vezes, mas ele não era nascido, óbvio, né? Só falar do Pelé, então, pera antes. Quando eu morava em Ubatuba, eu pegava a bike e andava com o Antônio de bike, né? Ele tinha uns 2 anos, 3 anos. A gente passava em frente a uma unidade da Uninter, que o Pelé era o garoto propaganda. Sim. E a gente passava e eu falava lá, meu filho, o Pelé é o maior jogador da história. E ele jogou no São Paulo. Eu falei, jogou no São Paulo, meu filho. Jogou muito no São Paulo. Aí você faz uma montagem e mostra pra ele assim. Não, aí teve uma campanha, acho que da Caixa Econômica, que o Pelé colocou a camisa de todos os times, né? Aí tem uma foto dele com a camisa do São Paulo. O que meu filho? Jogou lá. Jogou no São Paulo, o Pelé com a camisa do São Paulo aqui. Ele fez muita coisa no Morumbi, mas... Já fez. Não, Mas tudo pra gente formar um pequeno sofredorzinho não em com a casa, camisa né? de São Paulo. E tem também o documentário do Ronaldo, né? Na Eu vi, Amazon isso, Prime. assisti. É bem legal também. Eu assisti com ele o do Ronaldo, ele pirou e assisti esse Não, na Globoplay. É, na Globoplay. Na Globoplay, é verdade. Exatamente. O do Ronaldo me decepcionou um pouco porque... Parou cedo. Focou muito até o... Cadê ele jogando Cadê o no resto? Corinthians? Cadê o do Cadê Real ele Madrid? jogando no Corinthians? Pois é. Eu tenho uma coisa pra falar. Apesar de eu ser uma pessoa clubista, eu gostaria de exaltar aqui uma das melhores narrações da história do futebol brasileiro, que é Milton Leite narrando a volta do Ronaldo no Corinthians, quando ele empata o clássico contra o Palmeiras. Nossa, cabeça, né? Meu Deus. O gol de cabeça, Mas quando fosse- cai o quebra o alambrado. O segundo jogo, né? Não foi o Quebra a primeiro. lei. Não, O foi, primeiro já foi sendo quando Pacaembu, ele é. voltou a marcar gols, eu quis Isso, dizer. é. Quando ele sobe no alambrado, derruba o alambrado É. e o Milton Leite fala: senhoras e senhores, o fenômeno voltou. Cara, procurem Nossa no YouTube, porque essa é uma das Senhora, maiores nem brinca. narrações do futebol brasileiro. Até arrepia. Vamos Sem lá. clubismo. Mas falando do documentário do Penta, eu achei que teve algumas coisas muito aleatórias no meio. Você tá assistindo ali o documentário do Penta, de repente, Felipe Massa. É verdade. Felipe Massa, eu também fiquei. Por que Felipe Massa tá que falando? Que tá acontecendo, gente? Mas sabe o que eu perdoo? O que acontece? Tem muitas imagens legais, né? Eu acho que não... Da Copa em si, né? Porque eu tô assistindo com uma criança de 10 anos que não viu o Brasil ser pentacampeão. Então ele tá vendo os lances, tá vendo os gols, Ronaldo, Ronaldinho e tal. E tem essas imagens dos bastidores, dos jogadores. Então eu perdoo essas entrevistinhas quadradinhas com nomes aleatórios que aparecem pra falar. O Beckham aparece pra elogiar o Brasil. mas é Não, bom, o Beckham pelo menos joga Pelo bola, menos joga né? bola, né? Não é o Esse Felipe tava lá, Massa. em loco, né? Isso, Bom, isso. a parte mais legal pra mim desse documentário é quando o Beckham fala assim, meu, a gente tava ali, concentrado, jogando a vida, porra, fizemos 1-0, o Owen, agora, pô, vamos ganhar do Brasil do Ronaldo. Olhei pro lado, tá o Ronaldo e o Roberto Carlos rindo, os caras relaxados. Falei, não, Sim, fodeu, sim. perdemos. Então, assim, recomendo muito esse documentário. Só você relembrar de um momento em que ser brasileiro era motivo de bastante orgulho, né? Torcemos loucamente e que, quem sabe, né? Não estamos voltando. É tudo 20 nosso, anos caralho. depois. Estamos voltando a esse momento e pra assistir com criança é muito legal porque você vê os olhinhos brilhando, sabe? Eu queria que ele visse aqueles lances, aquele gol de Mas era falta igual- do Ronaldinho. É a sabe? mesma coisa da gente vendo coisa da Copa de 70. É exatamente a mesma coisa. De você olhar e falar assim, caralho, era assim, nossa. E eu acho que é um movimento Que foda. importante, porque eu sinto que tem uma nova geração que tá um pouco desconexa realmente do que
do tamanho do Brasil em Copas, do quanto que representa. Total. E do futebol brasileiro como um todo, né? Um tweet que falava sobre isso, que alguém falava, por que tanta gente, né, na Albânia torce pra seleção brasileira? Brasil. E uma pessoa retweetou e escreveu, acho que vocês não têm noção do que é a seleção brasileira. Exato. E eu fiquei até emocionada, juro que é a última coisa que eu vou falar, que quando eu tava indo pra casa de uma amiga pra assistir o jogo entre Brasil e Suíça, e que eu passei na Paulista e eu vi um monte de gente com camisa do Brasil, e eu pude pensar, que legal, em vez de pensar, que merda. Que bando de arrombado. Então eu acho que esse resgate, né, de certa maneira, ele é muito importante pra gente poder ser um pouco mais leve, porque o que esse ano foi pesado não é brincadeira. Não é. Muito bem. Então é isso. Está na Netflix, assista, recomendo. Então é isso, né? É isso. Fica por aqui o Braincast de hoje. Pô, que alegria ter vocês aqui no estúdio, gente. Bom demais. Não só ter vocês gravando aqui, mas ao vivo, né? Presencial, ao vivo e a cores. Não, mas as meninas aqui também com a gente, primeira vez. Exato. Muito obrigada obrigada pelo convite. Então é isso, gente. Fica por aqui o programa de hoje. Siga @BraincastPod nas redes sociais. Escutem o EA também. OEA. Estamos bombando lá. Copa do Mundo, só até o final da Copa, né? Depois não adianta ficar chorando. Ai, cadê o EA? É. Mas ano que 4 vem anos tem. cobrando. Ano que vem tem. Tem. Nova Zelândia. Nós vamos. Uia, imagina. Beijo. Tchau. Valeu!